Oi, gente, e para a glória de Deus, né? Estamos aqui novamente para gravar mais um conselho da nossa série. E hoje é o nosso 5º conselho. E o nosso conselho de hoje é oração. Amém? E eu queria começar esse conselho, né? Como nós sempre começamos os nossos conselhos aqui nos nossos vídeos. Você tem orado? Como que é a sua oração? Qual o tipo de oração que você faz? Você escolhe um lugar? Você acha que o correto é escolher o lugar, ter o momento certo, ter um lugar certo? Onde a gente deve orar? Guarda isso aí no seu coração. Escreve aí nos comentários aonde você ora, pelo que você ora, né? Deus tem respondido às suas orações, né? Qual tem sido o que nos tem motivado a orar? São somente os nossos interesses próprios, né? Qual a motivação da nossa oração? Eu queria que você meditasse sobre isso, assim como Deus tem me levado a meditar também. E eu quero te pedir, já de início, né, para você curtir esse vídeo. Não esqueça de curtir os vídeos, é muito importante para que o YouTube entenda, né, que o nosso conteúdo é precioso, né, que o nosso conteúdo vale a pena passar para frente, né, e esteja indicando os nossos vídeos para mais pessoas serem alcançadas, né, pelo amor de Deus, pela palavra. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você acha importante conhecer sobre esse assunto, né, sobre esse conselho. Se inscreva no canal, amém? E eu quero falar sobre esse nosso 5º conselho, que é a oração, de Lucas 18, no versículo de 1 a 14. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus. Escreve aí nos comentários quem é escolhido de Deus. Eu sou escolhida de Deus, eu creio nisso. Que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por dia na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, né? Que oração maravilhosa, reconhecer, né, quem somos. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? E assim, meus queridos, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria me ater em alguns fatos aqui que fala nesse texto, né? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre, meu querido. Ai, mas não sei, será que essa situação eu devo orar? Sim, todas as situações, se você acredita em Deus, se você
tem um Deus que cuida de você, se você quer a direção de Deus, se você quer andar conforme a vontade dele, tudo você tem que perguntar: Senhor, é a tua vontade isso para minha vida? E você orar e esperar a direção de Deus. Eu quero deixar também que nós deveremos perguntar assim: será que Deus faz justiça aos seus escolhidos? Você acha que faz? Escreva aí nos comentários se você acha que Deus faz justiça ao seu escolhido. E eu queria que a gente meditasse também: será que quando o Filho do Homem vier, será que quando Jesus vier, ele vai achar fé aqui nessa terra? Será que se nós continuarmos levando a nossa vida assim, né? Isso é para nós refletirmos. Como tem sido a nossa vida de oração, de busca, de intimidade com Deus, né? E eu queria que a gente meditasse também sobre nós confiarmos em nós mesmos, né? Achar que nós somos muito justos e desprezar os outros. E para a gente ter cuidado também, esse texto nos alerta, cuidado com a soberba. E outra coisa maravilhosa nesse texto também, que ele diz assim, ó: reconhecer que somos pecadores. Todos nós somos pecadores, nós somos falhos. Paulo fala assim que não há nenhum justo sequer, né? Que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, assim, se não fosse a misericórdia do nosso Deus, se não fosse ele olhar para nós com esse amor de misericórdia, né? O que seria de nós? Então, assim, a oração, o que eu devo olhar a respeito da oração? Será que essa oração que eu estou fazendo é correta, minha irmã? Será? Eu queria te falar alguns requisitos que nós devemos orar. Nós temos que olhar se a oração que nós estamos fazendo, ela está alinhada com a palavra de Deus. A oração que você está fazendo, ela tem fundamento bíblico? Ela tem base bíblica? Né? Por que eu tenho orado? Será que eu tenho orado só pelos meus interesses? Será que eu sou uma pessoa egoísta? Será que eu oro só pelo aquilo que vem de encontro para mim? Será que eu oro só por aquilo que é meu interesse, que é bom para mim? Ou será que eu tenho sido uma intercessora? Será que eu tenho orado pelas pessoas também que às vezes chega diante de mim, me relata, né, algo que elas estão passando e fala: nossa, eu estou precisando tanto de uma oração. Será que eu tiro um momento para ser uma intercessora, para orar pelo meu país, pela minha cidade, para orar pela minha igreja, pelos meus líderes, pela minha família, pelos meus amigos? A Bíblia fala assim, né, que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, né? Olha o quanto é lindo isso. Então, assim, a gente tem que orar pelas pessoas que a gente ama, né? Por aqueles que, assim, estão necessitando. Porque enquanto nós estamos orando pelas pessoas, Deus está cuidando de nós, está cuidando da nossa família, está cuidando dos nossos negócios, está cuidando de tudo aquilo que precisa ser cuidado. Porque nós abrimos mão, às vezes, de estar orando por nós, né? E estamos ali orando por alguém que está precisando de um socorro, de um auxílio. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos intercessores também, não somente aquela pessoa que pensa só em nós. E o que acontece? Aqui na palavra de Deus, em 1 Reis, depois você vai lá conferir, 1 Reis 17:1, eu vou deixar algumas coisas aqui sobre a oração. E lá em 1 Reis 17:1, diz assim que Elias disse que não haveria chuva. Olha que lindo. Elias fala, né, que não haveria chuva. Só que aí, depois, Elias volta a orar. E quantas vezes Elias ora? 7 vezes. Oração persistente, né? Quando a gente olha para esse texto aqui, a viúva, ela ia lá sempre, né, falar com o juiz: nossa, julga a minha causa. E eu imagino essa viúva clamando a Deus, orando, pedindo a Deus e indo lá nesse juiz: não, julga a minha causa. E ela foi persistente, ela não desistiu. Essa viúva, sabe, ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para o que estava acontecendo, né? E falou assim: ai, isso não vai acontecer, não vai mudar, não vai haver mudança, ele não vai fazer.
sabe? Porque muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós vamos orar e provavelmente aquilo ali não vai acontecer no momento que a gente orou. E muita gente esmorece, fala assim, ah não, eu já orei 3 vezes por isso. E Elias, ele orou quantas vezes? 7 vezes. O que é isso? É uma oração perseverante. Elias, ele foi perseverante, ele não olhou a circunstância. Elias não olhou ali, ai meu Deus, mas eu já orei 4, 5, 6, né? Quando nós perseveramos na nossa oração, nós crescemos em caráter, em fé e em esperança. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que Ele ouve a nossa oração, né? Nós confiamos. E quando nós confiamos, Deus ouve a nossa oração quando nós confiamos nele. E nós temos que orar por coisas justas, né? Porque às vezes a pessoa está orando ali por uma coisa, gente, não adianta você pensar que você vai orar por uma maldade para que algo ruim aconteça na vida de alguém. Isso não é oração. Deus não vai ouvir uma oração dessa, sabe? Ah, mas essa pessoa fez isso comigo. Perdoa essa pessoa, não venha fazer uma oração quase que, né, uma oração misericórdia, que não, isso não é oração. Quando você pede algo, ai Senhor, mas fulano fez isso comigo, eu queria te pedir aqui, Senhor, faça algo na vida dela. Irmãos, está repreendido esse tipo de oração, em nome de Jesus. Não existe esse tipo de oração, sabe? Porque a gente tem que orar por coisas justas. Sabe, você tem 4 filhos. Se um filho seu faz uma coisa errada com o outro, você vai, é lógico que você vai disciplinar, é lógico, né, que você vai instruí-lo, que você vai falar, olha, você não deveria ter feito dessa maneira. Mas você vai querer que algo ruim aconteça na vida desse filho seu, porque ele, no momento impensado, no momento ali sem, às vezes que ele perdeu a cabeça, ele fez alguma coisa que prejudicou o outro irmão, você vai querer? Deus não é diferente. Nós somos filhos de Deus. E quando um filho de Deus erra, ele não quer uma maldade para o filho que errou. Mas quando esse filho olha com um olhar de arrependimento, quando ele se volta para Deus, Deus está ali de braços abertos, né? Esperando esse filho, né? Para fazer algo novo, para restaurar. Então, assim, a nossa oração, ela tem que ser justa, né? E quando nós falamos sobre justiça, o que é justiça? Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite. Então, o que é? É uma causa justa, é uma fé inabalável, independente das circunstâncias. Eu continuo crendo que Deus vai fazer. Deus, ele responde às nossas orações. Não dependerá do que está acontecendo em nossa vida, e sim em crer que o nosso papai julgará a nossa causa com justiça, né? Nessa parábola aqui dessa viúva com esse juiz iníquo, a gente vê esse ensinamento para nós. Essa viúva, ela insistiu, ela perseverou, ela acreditou que Deus ia julgar a causa dela, né? E quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, né? Em Tiago 5, 15 e 16, fala sobre a oração da fé que salvará o doente, os pecados serão perdoados. A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? E em 1 Reis 18, 44, diz assim: E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Queridos, a nuvem não era grande. O sinal não era grande. O que Elias viu ali foi um sinal muito pequeno. Mas o que Elias acreditou? Elias acreditou que Deus ouviu a sua oração, que ia descer uma chuva abundante. Se você ler esse texto, você vai ver Elias falando assim, olha, prepare os carros, desça os carros rapidinho, já começa a descer aí, porque vai chover tanto,
vai chover tanto que se não descer agora, não vai conseguir descer depois. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar essa fala de Elias? Nossa, Elias acreditou tanto na oração que ele tinha feito. Elias acreditou que essa chuva seria tão abundante, meus queridos, que Elias não teve dúvida que Deus ouviu a oração dele. E eu quero te falar uma coisa neste dia. Deus ouve a sua oração. Clama a Ele, eu não sei o que você está clamando. Talvez você pense assim, minha irmã, mas eu já tenho orado tanto, sabe? Eu tenho orado tanto e eu não tenho visto nada mudar. Continua firme. Continua firme no propósito. Continua olhando para Deus e falando, Senhor, eu creio que o Senhor me ouve. Por isso eu estou aqui, eu continuo clamando. Eu sei que se eu perseverar, eu obterei a resposta do Senhor. Então persevere em oração. Continue firmado em Deus. Ele é o seu ajudador. Sabe? Não olha para a circunstância, não olha se nada tem mudado. Talvez o sinal, depois de você orar 7 vezes, vou falar como Elias aqui aconteceu, vai ser tão pequenininho que você fala assim, não é possível que alguma coisa vai acontecer. Porque, olha, é tão pequeno esse sinal, mas é o sinal de Deus. Você é o sinal de Deus. Você está aí orando, é o sinal de Deus. Você decidiu se colocar em posição de batalha, sabe? A nossa luta, a palavra de Deus diz que quando Daniel fez aquela oração, que Daniel orou e jejuou durante 21 dias, que tinha uma batalha dos anjos de Deus contra o mal, sabe? Foi 21 dias aquela batalha ali. E você sabe o que Deus fala para Daniel? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você perseveraste em me buscar e compreender-me, eu ouvi a tua oração. E por causa da tua oração é que eu vim. Deus manda te falar. Por causa da tua oração, Deus está chegando em teu auxílio, em teu socorro. Não desista. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para a circunstância. Deus está vindo em seu auxílio, em seu socorro. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido, aquilo que às vezes você tem olhado com seus olhos naturais e falado assim, Deus, mas está demorando tanto. Eu não suporto mais, o meu fardo está pesado. A palavra de Deus fala assim, ó, Jesus fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu te falo neste dia, receba o alívio do Senhor aí onde você estiver. Receba o alívio do Senhor. O fardo dele é leve, é suave, sabe? Então creia nisso, sabe? Toma posse dessa palavra e fala, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Começa a falar palavras de amor para ele. Fala, Senhor, eu creio plenamente em ti. Eu creio que o Senhor ouve a minha oração. Por isso me fortalece no teu poder. Me fortalece aonde eu sou fraca, aonde eu não estou conseguindo chegar, aonde a minha fé não está conseguindo. Lá em Coríntios fala assim, ó, entre os dons espirituais, que são dons dados por Deus, ele fala assim, ó, peça os dons que é dado pelo Espírito Santo. E lá fala para você pedir como dom espiritual a fé. Peça para Deus aí, Senhor, a minha fé tem sido pequena, me dá o dom da fé para que eu possa crer nas coisas sobrenaturais. Peça para Deus esse dom, ele vai te dar, sabe? E não desista, não desista. Se a sua oração que você tem feito, se você tem orado às vezes você tem orado pelo seu casamento, às vezes você tem orado pelo seu filho que está fora da presença, às vezes e falar em presença, eu quero te falar aqui nos nossos vídeos, tem um conselho que fala sobre presença. Vai lá conferir esse vídeo, é um vídeo maravilhoso, sabe? Confira lá que você vai ver quão lindo é, né? A gente andar, a gente viver a presença de Deus em nossas vidas. E aí então, né, depois que Elias mandou Acabe, né, descer os carros que ia vir muita chuva, depois que ele viu aquela nuvem do tamanho da mão de um homem,
né? Ele falou assim, ó, vai vir muita chuva, desce os carros, senão ele não vai descer. E depois que Deus viu a fé de Elias, sabe o que aconteceu? Se você conferir lá em 1 Reis 18, 45, diz assim: E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. Oh, aleluia, Jesus! Então, você sabe o que acontece? Primeiro você crê. Primeiro você crê. E depois você vai ver acontecer. Sabe? Primeiro Elias viu um sinal muito pequenininho e ele acreditou. E depois os céus se enegreceram e choveu muito, tá? Sabe? Então, assim, às vezes a gente tem fé, mas essa fé inabalável, essa fé que independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, nós vamos continuar acreditando. Essa fé é um dom de Deus. Peça esse dom para Deus. Fala, Senhor, me dá esse dom. Eu quero ter esse dom. Eu quero ter essa fé inabalável, sabe? E voltando para o nosso texto, né, lá de Lucas, eu queria deixar algo precioso também sobre esse texto. A gente às vezes confia em nós mesmos, né? E acha que nós somos muito justos. Esse texto fala pra gente ter cuidado com isso, em confiar em nós mesmos, achar que nós somos muito justos e desprezar os outros, né? Porque, como eu falei aqui no início, Paulo fala assim que não há nenhum justo sequer, né? E, assim, considere as pessoas superiores a você. Filipenses fala sobre isso, né? Tenha, assim, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Pensa assim, ó, talvez hoje eu tô forte. Então, se eu tô forte hoje, que eu seja usado para fortalecer o meu irmão que está vivendo um dia mal, né? Então, através dessa força que eu tenho hoje, sabe? Então, eu vou orar pelo meu irmão para que Deus me use como canal de bênção sobre a vida dele, né? Para que eu possa fortalecê-lo hoje através da minha oração, né? Olhe para o outro com um olhar de misericórdia, né? Porque a mesma misericórdia, lá em Tiago 2,13, fala assim que a mesma misericórdia que nós exercermos com as pessoas, ela será tida comigo no dia do juízo final. Então, olhe para as pessoas com olhar de misericórdia. Deus quer isso de nós, né? E também um conselho que nós temos nessa parábola é cuidado com a soberba, né? Porque quando aquele homem foi orar, ele falou assim, ó, eu não sou como os demais, né? E o outro já falou assim, ó, Senhor, eu sou pecador. Reconheça que você é pecador. Senhor, eu sou falho, mas me ajuda, sabe? Me dá força, Senhor, transforma a minha vida, né? Me ajuda. E assim, faça a sua oração também. Você pode orar em qualquer lugar. Eu falei aqui no início desse texto, no início dessa palavra, sobre, será que a gente pode orar em qualquer lugar? Pode. Você pode orar dentro do seu carro. Você não precisa dentro do seu carro, às vezes você lembrar de algo que você quer orar e falar assim, quando eu chegar lá em casa, quando eu for orar, eu vou colocar isso nos meus projetos. Não faz isso não, sabe por quê? Porque o inimigo ama quando a gente faz isso. Por quê? Porque se a gente fizer isso, depois a gente vai esquecer, sabe? Porque são muitos afazeres, é uma correria total. E aí a gente... Então, lembrou de algo que você deve orar? Ora onde você estiver. Se você estiver dentro do seu carro, se você estiver ali, a gente fazendo os afazeres de casa. Eu oro muito quando eu estou cuidando da minha casa, né? Tô ali lavando louça, tô orando. Eu me lembro de algo, de alguma coisa a respeito de algum irmão que me falou, de alguém da minha família, de algum amigo, e eu começo a orar ali, lavando louça, ali fazendo almoço, né? Então, assim, em qualquer lugar, em todo tempo é lugar de orar. Orar sem cessar, como dizem em Tessalonicenses. Orai sem cessar, onde você estiver. Não crie esse hábito de falar assim, quando eu for orar, eu vou colocar. Não, o momento de orar é agora. Ore agora, sabe? Se você sentir agora aí, não, eu tenho que orar agora. Pausa aí esse vídeo, vai, faça a sua oração. Se você lembrar de algo, às vezes pela vida de alguém, seja um intercessor na vida de alguém, sabe? Seja canal de bênção na vida de alguém.
e comece a orar, sabe, por alguém que está necessitando. E eu queria te falar algo. Oração não é uma obrigação, sabe? Não olha para a oração assim como um peso, como obrigação, mas olha como um privilégio. Não é eu devo orar, é eu quero orar. Por que que eu quero orar? Por que que é um privilégio orar? Porque orar é falar com Deus, é você estar ali no secreto e falar com o seu Pai e saber, como diz a palavra de Deus lá em 1 João, acho que 1 João 5,14, se não me engano, fala assim, que esta é a confiança que temos para com Ele, que sabendo que Ele nos ouve e que nós obtemos o pedido que temos feito. Então, assim, é um privilégio para nós saber que a gente vai ali diante de Deus e Ele está ouvindo a nossa oração. Olha, você imagina que coisa mais maravilhosa, que intimidade, que privilégio para nós. Então, não veja a oração como um peso, veja a oração como um privilégio de você estar na presença do seu Pai. Sabe, é um privilégio estar na presença do papai. E a eficácia de uma oração não está em quão longa ela é, em quantas palavras, eu tenho que orar e falar muito. Não, não é no falar muito, mas é na sinceridade, sabe? É na sua sinceridade ali diante de Deus. Aí veio uma dúvida aqui, minha irmã. Será que Deus gosta que eu oro e seja sincera e falo tudo para Ele? Fala até quando eu tô chateado, que eu tô triste, que tudo, querido, pode falar tudo para Deus, sabe? Você rasga, sabe? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, rasga o seu coração diante de Deus. Fala assim, Senhor, hoje eu tô sem força. Senhor, hoje eu tô triste, hoje o meu coração tá triste. Pai, hoje eu tô sem força para orar, Senhor, mas então eu vou ficar aqui só ouvindo o Senhor. E fica lá, chora, fica caladinho e ouça o Senhor falar contigo. O Senhor vai falar contigo em cada detalhe ali daquele momento, sabe? E para finalizar, eu queria deixar um texto para vocês. Eu sou apaixonada nesse texto sobre oração. Ele está lá em Apocalipse 8, para você ver o quão preciosa é a nossa oração para Deus. Preste atenção. Esse texto está lá em Apocalipse 8, verso 3 e 4. E diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos. Quantos santos tem aí? Escreve aí nos comentários para mim. Oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Amém, meus amados? Olha que maravilha, olha como é preciosa as nossas orações para Deus. Olha, foi feito um altar de ouro, um incensário de ouro, sabe? O ouro é um metal precioso. Então Deus pegou algo precioso para colocar as nossas orações. Deus pediu para fazer um altar de ouro, um incensário de ouro para colocar as nossas orações. Só por isso, sabe? Isso já é algo muito grande. Então, esse é um motivo, é algo que nos motiva muito a orar. Fala, gente, quão preciosa é a minha oração. Deus escolheu um lugar precioso para colocar as minhas orações, sabe? Então, isso nos alegra, isso nos motiva a orar e saber o quão preciosas é as nossas orações para Deus. Sabe, a palavra de Deus fala assim, que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o que Deus não fará por nós. Eu queria deixar isso para você. Porque assim, se
nós ficamos felizes. Quem aqui que tem filho? Escreva aí nos comentários se você tem filho. E se você fica feliz quando os seus filhos tiram tempo para ficar com você, para conversar ali com você, para te ouvir, sei lá, mãe, hoje eu vou bater um papo aqui com você, pai, eu tirei esse tempo para estar junto com você. Sabe, Deus não é diferente. Deus se alegra, Ele fica feliz quando nós tiramos tempo, quando nós, ao invés de muitas coisas que nós deveríamos fazer, a gente escolhe estar com Ele. E assim, como eu falei aqui, a gente pode orar em qualquer lugar, no supermercado, lavando louça, no carro, fazendo caminhada, na academia, aonde você estiver, você pode orar. Só que tem um momento do secreto também, sabe? Onde a gente... É isso que eu tô falando agora, do filho, que a gente fica feliz quando o nosso filho tira tempo para estar conosco. Gente, olha o avião. Passa muito avião aqui perto de casa. Eu moro próximo do aeroporto, não é tão próximo assim, mas passa, tá? E aí, Deus fica feliz quando a gente tira esse tempo para falar assim, não, agora eu vou ficar ali no meu secreto. Talvez o seu secreto é no seu quarto, talvez o seu secreto é na sala da sua casa, ali sozinho, você e ele. Então, tira esse tempo para estar no secreto com Deus, né? E agora, para concluir essa palavra, eu queria que nós orássemos, né? Antes de nós orarmos, eu queria apresentar para vocês um novo projeto. Nós vamos continuar com os conselhos preciosos, né? E junto com os conselhos preciosos, na minha igreja, no nosso manancial, que a gente até falou aqui, a gente estudou esse livro, olha, do Augusto Cury, que é 12 semanas para mudar uma vida. E aí, eu senti de Deus no meu coração, de nós fazermos aqui no canal, 12 semanas para mudar uma vida. E eu já estou planejando isso. Eu pensei para, assim, às vezes não ficar muito longo, a gente dividir em 2 vídeos cada capítulo, né? Então, assim, eu vou ver e vou falar aqui para vocês como que vai ser. E a gente vai continuar com a série e entrar com esse livro, tá? Então, fiquem ligadinhos aí, que esse livro, ele é maravilhoso. Não sei, várias pessoas aqui devem conhecer o Augusto Cury, né? Deve ter lido algum livro, porque ele é um dos escritores mais lidos do mundo, né? Então eu creio que já deve ter lido, né? E eu quero te pedir, vamos fortalecer esse canal? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, né, esse vídeo com as pessoas que você sabe, essa pessoa aqui, ela precisa ouvir sobre oração, sabe? Compartilhe esse vídeo com ela e seja canal de bênção sobre a vida das pessoas, seja um intercessor, ore por pessoas, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, ore pelos seus amigos, ore pelos seus familiares, ore pelas pessoas que você ama. E vamos orar agora neste momento para que o Senhor firme as nossas estacas, para que nós sejamos intercessores, para que nós sejamos pessoas que busquem ao Senhor, que amem ao Senhor, né? Então vamos fazer essa oração agora. Deus amado, Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, Paizinho, e nós queremos te pedir, Senhor, nos fortaleça. Pai, aonde nós somos fracos, Senhor, nos fortaleça pela força do teu poder. Pai, levanta intercessores, ó Deus, levanta intercessores nessa nação para orar pelo nosso país. Nós oramos nesse ano, Senhor, que é ano de eleição, Senhor. Levante pessoas comprometidas com a tua palavra, ó Deus. Levante, ó Deus, pessoas, ó Deus, que vão honrar essa nação, ó Deus, que vão fazer o melhor, ó Deus, para essa nação, Senhor. Pai, em nome do teu filho Jesus, ó Deus, a tua palavra fala para nós orarmos pelas autoridades e nós oramos pelo nosso presidente atual. Nós oramos pelo presidente que virá, Senhor, que será quem o Senhor
deseja colocar, ó Deus. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós oramos, ó Deus, pelo nosso país. Eu oro pela cidade de Rio Verde, que é a cidade que eu moro hoje. Pai, eu oro pela cidade de Cocos, Senhor, que é a cidade onde eu nasci. Eu falei aqui no vídeo anterior, sabe, que eu sou de Rio Verde, mas eu sou de Rio Verde, sim, eu moro em Rio Verde, mas eu nasci em Cocos, Bahia. Escreva aí nos comentários quem conhece Cocos. É uma cidade maravilhosa, então eu quero orar, Senhor, por Cocos. Abençoa aquela cidade, ó Deus, que o seu nome seja conhecido naquela cidade. Pai, cada uma daqueles habitantes ali, ó Deus, que eles tenham um encontro verdadeiro contigo, Senhor, que a tua presença seja real na vida deles, papai. Deus, em nome do teu filho Jesus, eu abençoo cada nação, ó Deus, cada país, ó Deus, que vem aqui ouvir essas palavras nesse vídeo, ó Deus. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa que ouvir esta palavra, Senhor, em nome do teu filho Jesus. Pai, reina em nossas vidas. Eu abençoo cada família aqui representada, ó Deus. Pai, eu abençoo cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão, ó Deus. Pai, em nome do teu filho Jesus. Você que é de Rio Verde, eu quero te convidar, né? Nós temos cultos na nossa igreja aos domingos. Nós temos às 9 horas da manhã e nós temos às 19 horas. E nós temos culto nas terça-feira, às 19h30. E nós temos o nosso manancial feminino, né? Que acontece toda quinta-feira às 16 horas. É um momento maravilhoso. Então eu quero te convidar para estar na nossa igreja aqui em Rio Verde, na Catedral da Família, para você receber e ver quão grandes coisas Deus tem feito ali naquele lugar. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você seja um intercessor, um homem ou uma mulher de oração. Ore, não desista, persevere em oração, ainda que o sinal que você tem visto tenha sido muito pequeno, mas você é o sinal. Você é o sinal de que você deve continuar orando. Se você se levantou, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você é o sinal de Deus nessa terra. Então, ore pelas pessoas que você ama. Ore por tudo aquilo que você tem sonhado, pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido e você tem sonhado, conforme o poder de Deus que opera na sua vida. Amém? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante você curtir o vídeo, tá? E até o próximo vídeo. E não esqueça da nossa novidade, né? Do livro 12 Semanas. É maravilhoso, viu, irmãos? Nós estudamos esse livro lá no nosso manancial. Pensa algo do céu. Então, se você tem esse livro, se não tem, procure comprar para você ler o livro. E você vai ver quão maravilhoso é este livro, né? Eu quero até dar uma pincelada nele aqui, veio isso no meu coração, eu vou fazer, sobre as 12 semanas, o que é as 12 semanas? Vou dar uma pincelada aqui sobre o que a gente vai ver nas 12 semanas. Ó, a primeira é ser autor da sua história. 2, contemplar o belo. Libertar a criatividade, superar a rotina. 4, ter um sono restaurador. 5, gerenciar os pensamentos. Quem às vezes já se pegou pensando assim em coisas absurdas e sofreu por esses pensamentos e pensou assim, e depois nada daquilo que você pensou aconteceu. Então, aprenda a gerenciar seus pensamentos. Administrar as emoções. Quem já sofreu demais por coisas que não tinha acontecido e você passou ali às vezes um mês sofrendo e depois isso não aconteceu? Então, aprenda a gerenciar suas emoções. Trabalhar os papéis da memória. Reeditar o filme do inconsciente. 8. A arte de ouvir e dialogar. Então, não queira só falar, ouça também. 9. A arte do autodiálogo. A mesa redonda do eu. 10. Ser empreendedor. Trabalhar perdas e frustrações. 11. Inteligência espiritual. Superando conflitos existenciais. E o 12, fazer da vida uma festa, a arte do prazer de viver.
Então, assim, se você já falou aí alguma vez, nossa, parece que eu perdi o prazer de viver. Então, não perca as 12 semanas para mudar uma vida. Amém? No primeiro vídeo a gente vai fazer uma introdução, explicar como que funciona, né? Como que a gente vai ler o livro, como que serão os vídeos, né? E depois a gente começa, né, as 12 semanas. Amém? Obrigado por você estar aqui, muito obrigada mesmo. Obrigado por você que tem sido fiel aqui no canal, tem curtido os vídeos, tem compartilhado, tem comentado, né? E obrigada a você que tem ficado até o final assistindo o vídeo e que Deus continue, né? Usando cada um de vocês, cada um de nós como canal, como rio de Deus para fluir nessa geração e trazer milhares e milhares para a presença de Deus. Amém? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e que vocês tenham uma vida abençoada por Deus, para a glória e louvor dele. Amém?